Paz e alegria, queridos irmãos, nós agradecemos pela oportunidade de trabalho no bem, na seara de Jesus, de estudo e reflexão em torno das lições do nosso amado Mestre Jesus, em seu evangelho de amor, luz e paz. Para darmos início, nós vamos fazer a leitura de uma breve, mas profunda mensagem. Em seguida, faremos a prece inicial. Do livro Ânimo, de Lorival Lopes, Força na Hora da Dor. A hora é de espera e ansiedade. Diante da doença persistente, do cárcere ou sequestro, da cirurgia delicada, do empobrecimento inesperado ou de uma outra situação de temor, guarda silêncio no coração e confia em Deus. Em vez de maldizer os céus e o destino, reflete nos grandes ensinamentos deixados pelo episódio e coloca-te de pé, mental e espiritualmente. Deus não te põe nas costas peso maior do que podes carregar, e tudo o que te machuca também te beneficia. Na hora escura, faze claridade dentro de ti. Os grandes navegadores só o são por causa das grandes tormentas, disse um sábio. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos sublimes deixados por Ti, contidos no Teu Evangelho. E que possamos, Senhor, termos mentes e corações abertos a essas lições preciosas, profundas, esclarecedoras, consoladoras e libertadoras. Sê conosco, amado Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, hoje o nosso estudo é de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na parte das instruções dos espíritos, o item 18, Bem e Mal Sofrer, que é uma mensagem do espírito Lacordaire. E Lacordaire, ele foi um religioso dominicano, um frade católico do século XIX. Essa mensagem foi recebida em Havre em 1863. E ela começa da seguinte forma: bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Portanto, meus irmãos, precisamos nos lembrar, conforme o Espiritismo bem nos esclarece, que a Terra
é um mundo de provas e expiações que se caracteriza ainda pelo predomínio do mal. E, portanto, um local onde iremos encontrar sofrimentos dos mais variados tipos, graus, matizes. E precisamos ter em mente, conforme nos esclarece o nosso irmão Milton Menezes, psicoterapeuta espírita, a dor é inevitável, mas o sofrimento é evitável. Ou seja, diante das dores, das tribulações, das dificuldades, das problemáticas que se nos apresentam, a reação a essas situações difíceis, ela vai ser individual. Cada um reagindo de uma forma. E assim sendo, nós podemos ter diferentes pessoas passando pela mesma situação dolorosa, pela mesma dificuldade, mas reagindo de forma diferente, com reações, muitas vezes, completamente diferentes e até mesmo antagônicas, opostas. E para ilustrar isso, nós temos a história, uma história fictícia, mas que bem poderia ser real, de dois irmãos, João e Mário, que durante um bom período de sua vida passaram pela mesma dificuldade, com problemas familiares sérios, graves, pois seu pai era alcoólatra e, justamente em função do alcoolismo, ele acabava se tornando uma pessoa agressiva, violenta, sobretudo com a mãe deles. Então, ela sofria maus tratos, agressões constantemente. E João e Mário eram sempre testemunhas daquela situação. Às vezes, eles também sofriam algumas agressões do pai, embora de forma mais leve, ou às vezes agressões verbais, de xingamentos, de ofensas, enfim. E tudo aquilo para eles era muito difícil. Até que, passado o tempo, a mãe, de tanto sofrimento, diante de tantas dificuldades, ela acaba adoecendo e vindo a desencarnar. E após a desencarnação dela, João e Mário, já mais crescidos, mais amadurecidos, eles decidem sair de casa, por não suportarem mais aquela situação. E, embora irmãos gêmeos, inclusive, eles vão embora, mas cada um acaba tomando um rumo diferente, seguindo uma direção. Eles não seguem juntos. E, passado o tempo, vamos encontrar João e Mário já adultos, vivendo suas vidas em situações bastante diferentes. Porque enquanto João, ao sair de casa, promete para si mesmo que teria uma vida diferente daquela
que havia vivido até então e que iria oferecer para sua futura família uma vida diferente daquela, ele assim o faz. Ele procura superar aquelas dificuldades, os traumas vividos durante sua infância e boa parte de sua adolescência, e consegue, através do seu esforço, se tornar um empresário bem-sucedido, inclusive com a preocupação de, periodicamente, realizar palestras motivadoras para estudantes. Mas, para além disso, ele também forma uma família com base no amor, na harmonia, na união, uma família equilibrada, e vive de maneira harmoniosa e alegre com sua esposa e seus filhos, educando-os com base na disciplina, na honestidade, enfim, valores morais. Mas, infelizmente, seu irmão gêmeo Mário não tem o mesmo destino. Porque Mário, ao sair de casa, ele opta pela autovitimação, se vitimando, se colocando no papel de coitado, se deixando levar por aqueles traumas, por aquelas dificuldades. E, com isso, ele acaba entrando num ciclo vicioso e reproduzindo em sua vida a vivência que ele havia tido na infância e na juventude. E assim como seu pai, ele também se torna alcoólatra, se entrega ao vício da bebida alcoólica. E por conta disso, ele não consegue parar emprego algum, vivendo uma situação de bastante dificuldade. E, para além disso, ele também acaba reproduzindo as atitudes agressivas, violentas do seu pai para com suas companheiras, porque Mário já havia terminado o terceiro relacionamento. Já era a terceira companheira que o deixara por não suportar vê-lo naquele processo de degradação física e moral, e também por ela mesma sofrer agressões verbais, físicas, morais, enfim, de todo tipo. Então, essa história, meus irmãos, ela ilustra bem como pessoas vivendo a mesma dificuldade podem ter reações diferentes. E essas diferentes reações vão gerar consequências diferentes na vida dessas mesmas pessoas. E como Lacordaire ele deixa claro aqui, todos sofrem. Ricos, pobres, enfim, pessoas de diferentes tipos, todas passam por situações que causam sofrimentos. Mas, devendo enfrentar essas dificuldades, essas situações dolorosas, com fé, para que dessa forma, através da fé, da resignação, ou seja, da submissão à vontade de Deus, possam progredir
e assim merecerem uma situação espiritual melhor, mais favorável após a desencarnação, que podemos ver simbolizado aqui na bem-aventurança, né, como o receber o reino dos céus. O reino dos céus prometido aos aflitos. Não a todos os aflitos, mas aqueles que sabem sofrer bem. Daí o título da mensagem, Bem e Mal Sofrer. Mas aí prossegue Lacordaire, dizendo: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Portanto, há que se tomar cuidado com o desânimo, porque, como bem mostra a mensagem, o desânimo, ele acaba expressando falta de coragem e de fé. E o desânimo, ele é muito perigoso, porque muitas vezes ele vai se instalando dentro de nós aos poucos, de forma sutil. E quando percebemos, às vezes o estrago feito já foi muito grande. Poderíamos comparar, conforme encontramos numa mensagem mediúnica, a bichinhos que vão se instalando lá na árvore e vão corroendo o seu interior, consumindo, e quando menos se espera, sobra basicamente a casca da árvore e ela acaba desmoronando. Mas para quem olha de fora, acaba se surpreendendo, se assustando, porque não percebe aquele processo sutil, interno. E muitas vezes assim é com desânimo. Que se não cuidarmos, não estivermos atentos, vigilantes, pode realmente ir se agravando. E muitas vezes pode se cair até mesmo num processo depressivo, inclusive com a possibilidade de se começar a cultivar, a aparecerem ideias suicidas, por exemplo. Então, há que se ter esse cuidado. E aí, nós temos aqui a recomendação da prece, a prece fervorosa, realmente com fé, que é um poderoso auxílio, a busca do auxílio divino, na certeza de que a providência divina se manifeste em nossas vidas, lembrando que a providência divina é o cuidado de Deus para com todas as suas criaturas. Mas essa fé que se deve revestir a prece é a fé viva, é a fé ativa, é a fé do sentir, mas também do agir. Porque não basta orarmos pedindo o auxílio, o amparo de Deus diante das dificuldades. Precisamos fazer por onde de realmente vencermos, superarmos aquelas dificuldades. Não é ficarmos numa posição de passividade, de acomodação, aguardando que a solução surja como que por milagre. Precisamos também ter esse entendimento. E segue a mensagem. Ele, Deus, né, está se referindo a Deus, já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo, o peso, é proporcionado às forças, como a recompensa
o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Portanto, queridos irmãos, precisamos ter em nós, guardar em nós essa certeza de que Deus, que é infinitamente justo e bom, misericordioso, não nos dá um peso maior do que possamos carregar, do que possamos suportar. Quando temos essa certeza, entendemos de que todas as situações pelas quais passamos, que enfrentamos na nossa vida, são situações que nós temos condições de passar, de suportar, de lidar com elas e de superá-las. Se Deus permitiu que elas acontecessem, que surgissem em nossas vidas, é por ter a certeza de que temos condições de lidar com elas. E precisamos lembrar de que não há mérito, ou seja, merecimento, sem esforço. Ou seja, a questão do crescimento nas dificuldades. Porque, diante das dificuldades, nós temos a oportunidade de refletirmos, aprendermos e, com isso, crescermos. Tanto que, muitas vezes, nós percebemos que pessoas que muitas vezes enfrentam determinadas experiências de vida difíceis, dolorosas, por exemplo, durante a infância, elas muitas vezes acabam amadurecendo mais rápido do que outras crianças que não passaram por situações tão difíceis, que tiveram uma infância muitas vezes mais tranquila, por assim dizer. E no parágrafo seguinte, Lacordaire, ele inicia dando um exemplo para nós, quando diz: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Então, ele traz esse exemplo do militar que quer luta em vez de descanso, por saber, entender, ter a consciência de que a luta é a batalha que vai lhe favorecer uma promoção. Ele ser promovido. Ele ascender para um posto, uma graduação maior. E com esse exemplo, Lacordaire, ele nos faz um alerta em relação ao repouso excessivo, à ociosidade, à apatia, à inércia, à inatividade, que prejudicam não apenas o corpo, mas também e, sobretudo, a alma. Portanto, precisamos estar alertas em relação a esse tipo de situação. Continuando, ele diz ainda: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida,
em que, às vezes, de mais coragem se há mister necessário do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Então, as dificuldades da vida, sejam essas dificuldades de ordem material ou moral, são, na verdade, conforme já dissemos, oportunidades de aprendizado e crescimento. Portanto, meus irmãos, diante de uma dificuldade, de uma tribulação, de uma situação difícil, dolorosa, que enfrentemos, com que nos deparemos na nossa vida, é momento de pararmos para refletir. O que Deus quer que eu aprenda com essa situação? Qual é a lição útil, proveitosa, edificante, enriquecedora, engrandecedora que eu posso tirar dessa situação? Porque se pararmos para refletir, certamente vamos encontrar a resposta. Vamos colher dali uma lição, um ensinamento, um aprendizado importante para nossas vidas e para o nosso processo evolutivo. Afinal de contas, precisamos ter sempre em mente de que somos espíritos imortais em processo evolutivo através das diversas existências corporais ou reencarnações. E diz ainda Lacordaire: nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, no caso moral, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos, os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco mesmo, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Portanto, as adversidades, elas precisam ser enfrentadas e superadas, como ele nos mostra aqui, com calma e equilíbrio, sem se deixar levar pela impaciência, raiva ou desespero, que só atrapalham, piorando ainda mais a situação. Porque muitas vezes, diante da dificuldade, da adversidade, quando nos deixamos levar e envolver pelo desespero, pela revolta, ou algum outro sentimento negativo, isso muitas vezes nos deixa cegos e nos dificulta ainda mais de enxergarmos a solução para aquele problema, para aquela dificuldade, que muitas vezes está diante de nós. Mas a raiva, a revolta, o desespero, o nervosismo, o desequilíbrio, como que obscurecem a nossa visão, dificultam a nossa capacidade de raciocínio, o nosso pensamento. E com isso, às vezes o problema, a dificuldade só piora, só aumenta. Portanto, precisamos buscar em nós essa força interior,
essa coragem moral e, ao mesmo tempo, depositando fé em Deus, na certeza de que Ele jamais nos desampara a nenhum de seus filhos, porque Deus ama a todos os seus filhos igual e incondicionalmente. E também tendo consciência de que, tendo essa coragem moral para enfrentarmos as adversidades, poderemos não receber nenhuma recompensa terrena, material, social, mas estaremos fazendo jus a uma recompensa celeste, a uma recompensa futura na vida espiritual. Nós vamos perceber isso, por exemplo, vai ficar bem claro quando nós consultamos o livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec, na sua segunda parte dos exemplos, onde nós vamos encontrar comunicações de espíritos nas mais diversas situações no mundo espiritual. Inclusive espíritos, tem a parte lá dos espíritos sofredores, das expiações terrestres. E ao lermos essas mensagens, fica claro para nós, queridos irmãos, de que a nossa situação na vida espiritual após a desencarnação será uma consequência direta da forma como vivemos a vida aqui na Terra, das nossas atitudes, boas ou mais, positivas ou negativas, da forma como nós encaramos, enfrentamos e reagimos às dificuldades, às situações dolorosas. E Lacordaire, ele encerra essa mensagem já no último parágrafo, retomando a bem-aventurança de Jesus, que se encontra lá no Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, do trabalho, virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, Lacordaire termina a mensagem de forma não apenas esclarecedora, mas, sobretudo, consoladora, a nos fazer lembrarmos de que após a tempestade vem a bonança, a calmaria. Porque não há noite que dure para sempre. Por mais longa e obscura que seja a noite, mais cedo ou mais tarde, raiará a luz, a claridade de um novo dia, de um novo amanhecer. Com os raios do sol da esperança, do otimismo, da certeza de que dias melhores virão. Portanto, meus irmãos,
quando estivermos passando por momentos difíceis, dolorosos, que possamos nos mirar no exemplo do nosso querido irmão Chico Xavier e nos lembrarmos de um episódio ocorrido com ele, em que, num determinado período de sua vida, ele também passou por momentos de tribulações, em que os problemas familiares eram muitos, além das dificuldades pessoais e de natureza íntima. E quando esses problemas, essas dificuldades, essas dores se tornaram extremamente intensas, ele pediu auxílio de Emmanuel, seu mentor espiritual, pedindo humildemente que Emmanuel recorresse a Maria, mãe de Jesus, e para que ela pudesse auxiliá-lo, para que ela pudesse trazer-lhe alguma mensagem reconfortante, se ele assim o merecesse. E passados alguns dias, Emmanuel reaparece para Chico, trazendo a resposta de Maria, dizendo-lhe que Maria enviara a Chico a seguinte mensagem, curta, simples, mas profundamente consoladora. Tudo passa. E Chico compreende a grandeza, a sublimidade, a profundidade daquela frase simples. E com isso encontra consolo para o seu coração aflito, dolorido. E naquele momento, as suas aflições, elas se acalmam. E que assim possa ser também conosco, meus irmãos. Por maior que seja a dificuldade, a situação dolorosa que estejamos enfrentando, que possamos ter a certeza de que aquilo passa, tudo passa, e aquilo também passará. E assim, com os corações gratos a Jesus por essa bendita e sublime oportunidade, só nos resta agradecermos em oração. Graças te damos, Jesus querido, divino pastor de nossas almas, por essa sublime, nobre e consoladora lição do teu Evangelho. E que possamos, Senhor, diante das dificuldades e tribulações da vida, nos lembrarmos da tua sublime promessa há mais de 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E confiantes nessa tua promessa bendita, possamos, Senhor, nos sentirmos reconfortados, fortalecendo em nós o ânimo, a coragem e a fé, a fim de prosseguirmos firmes e resolutos
em nossa jornada evolutiva rumo à perfeição e à felicidade verdadeira. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Muita paz, queridos irmãos.